Olá, jovens estudantes, parabéns por estarem estudando. É uma saudação arcaica que pode ser traduzida para uma linguagem moderna como fala galera. Certo, eu estou apresentando aqui um vídeo a respeito de como lidar com uma prova discursiva. Claro que não vai ser apenas um vídeo falando sobre isso, né? O assunto não vai ser esgotado aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, coloquem aqui nos comentários, solicitem outras provas. Eu estou colocando aqui como exemplo uma questão da Unicamp, mas façam aí solicitação de outras provas, de outros concursos. Se vocês gostarem, eu vou fazer outros vídeos, vou fazer uma série de vídeos sobre esse assunto dentro do Matemática Mix. Ou seja, como lidar com uma prova discursiva de matemática. Bom, a primeira coisa é você tem que saber aquela matemática ali. Tem que saber resolver aquela questão. Tá, outra grande diferença é que numa questão discursiva você não tem as opções A, B, C, D, E. Uma questão discursiva, vamos falar assim, 90%, a gente pode dizer que ela é uma questão normal, de prova objetiva, né? Sem as opções A, B, C, D, E. É quase isso. Só que tem uns outros detalhes que você tem que levar em conta também, tá? Uma questão discursiva, por exemplo, ela pode mandar você fazer uma demonstração. Demonstre que, prove que, alguma coisa assim. Como essa que eu indiquei aqui da Unicamp. Outra diferença é que você tem que tomar muito cuidado com o uso de macetes, tá? Tem às vezes os professores de cursinho, eles colocam lá macetinho para resolver isso aqui. Ele dá uma conta mágica lá e aí você chega à solução. Quer ver um exemplo? Eu já vi alguém ensinar um macete que quando você tem um sistema de equações, por exemplo esse aqui, um sistema de duas equações com duas incógnitas. Aí ele fala para você, em vez de usar o método tradicional, você fazia assim, esse vezes esse, e aí você faz esse, mais esse, menos esse, faz a conta lá e chega na resposta. Isso aqui, se você fizer numa prova discursiva, você tá arriscado seriamente a ganhar um 0, tá? Eles não gostam de macetinho. Se você usar macetinho, você vai ganhar um zerinho. Você não pode fazer isso. O que você tem que fazer é utilizar o fundamento matemático. É isso que um professor de banca quer ver numa resolução discursiva. O fundamento matemático. Deixa o macetinho para usar na parte objetiva, tá? Mas na discursiva você tem que saber o que está fazendo ali. Porque esses macetes, normalmente, você aprende, mas você nem sabe por que está fazendo aquilo. Esse que é o problema. E leve em conta também que o tipo de professor que é contratado para corrigir essas provas discursivas normalmente não são professores de cursinho, tá? Normalmente são professores de instituições de ensino, muitas delas públicas. Então não estão ali para ensinar macete, não, estão ali para ensinar matéria. Então é o primeiro cuidado que você tem que ter. Outro cuidado aqui é que você deve, com prioridade, procurar facilitar a vida do professor. Procurar facilitar o entendimento do professor que está corrigindo a tua prova. O professor que está corrigindo a tua prova, ele não vai ficar traduzindo, decifrando aquilo que você fez, não. Você não pode chegar lá e fazer umas contas, tal. O que ele fez essas contas aqui? Você tem que explicar o que você vai fazer. Tá, claro que isso aqui é um tipo de coisa que você só consegue fazer com a prática. E eu digo a vocês que é difícil, tá? Até para professor mesmo, quando professores estão estudando, fazendo cursos de mestrado, às vezes os caras ganham 0 lá, resolvem certa questão, ganham 0 porque não fundamentaram bem a resolução. Então essa é a ideia. Você, na hora de resolver uma prova discursiva, você tem que fundamentar a tua resolução. Mas a matemática em si é a mesma matemática que você já está acostumado. Eu vou fazer aqui essa questão da Unicamp, tem 2 itens A e B, vocês vão ver aqui pelo exemplo, vocês vão compreender. Ele deu essa função e ele faz 2 perguntas. Pergunta A: quais são os valores de C? C, no caso, esse parâmetro aqui. É um parâmetro variável dessa função, né? A função é uma função simples, função do segundo grau, só que ela tem aqui um número desconhecido, é um parâmetro. X é uma variável, né? Na função, o X
pode assumir qualquer valor. O C também pode assumir qualquer valor, mas é assim. Primeiro você determina um C. O C fica amarrado. E aí depois você tem a função para aquele valor de C. E não o contrário. É o que a gente chama de parâmetro, tá? Para quem está aprendendo álgebra do início, tudo é a mesma coisa, tudo é letra. Mas você tem que interpretar dessa forma. Tá, então ele quer saber quais são os valores de C para os quais acontece isso aqui, tá? F de menos 1 vezes F de 1 tem que ser igual a F de menos 1 mais F de 1. Então, isso aqui é moleza. É só você pegar essa expressão e colocar x igual a menos 1, vai calcular esse valor. E x igual a 1, calcula esse valor. A mesma coisa aqui. Aí você vai ficar com a equação, resolve, acha o valor de C. Mas olha só, sempre pensando em facilitar a vida do professor que está corrigindo a sua prova, dá uma esmiuçada, nem tanta. Você não precisa esmiuçar, digamos assim, ao ponto de explicar regra de sinais que você está usando. Você não precisa falar, agora vamos fazer os denominadores ficarem iguais. Essas coisas não são necessárias. Passagens de simples cálculo, passagens triviais, você pode fazer, mas faz direito, não pode fazer por macetinho não. Faz. E é claro, o professor vai entender o que você fez ali. Não precisa explicar que você vai substituir, regra de sinais, nada disso. Isso é matemática muito básica, não precisa explicar. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular os valores de f de menos 1 e de f de 1. Então, f de menos 1, coloca aqui o valor menos 1, isso aqui vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes menos 1. Então isso aqui vai ficar 2 mais 3 mais C, que é igual a 5 mais C. Observe que aqui eu não fiz menos 1 elevado ao quadrado, eu coloquei direto. Você pode fazer esse tipo de coisa na resolução de uma prova discursiva. Se você quiser, você escreve aqui menos 1 ao quadrado, mas essa, digamos assim, esse atalho aqui, você encurtou o caminho, né? Simplificou a expressão, colocou direto o resultado, ou seja, não precisa esmiuçar tanto assim. Claro que o professor vai entender que você fez aqui menos 1 ao quadrado e já colocou aqui o resultado 1. Normalmente o professor não vai implicar por causa disso, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você quiser, você pode colocar, se você for bem cuidadoso, pode colocar aqui menos 1 ao quadrado, que nem eu coloquei aqui o menos 1. Aqui você não vai precisar escrever usando a regra de sinais, não precisa fazer isso, isso aí é óbvio. Então basta colocar o igual e você bota o valor final. Então aqui vai ficar 2, 2, aqui vai ficar mais 3 mais C, que é 5 mais C. A mesma coisa aqui para o f de 1, f de 1. Isso aqui vai ficar 2 vezes 1. E aí, se você quiser, não precisa escrever 2 vezes 1, escreve só 2. Você sabe que 1 ao quadrado vai dar 1, vezes 2 vai dar 2. Se você quiser, você escreve 2 direto aqui. O professor não vai tirar ponto de você por causa disso, que você comeu uma passagem, digamos assim. Tá, e aqui vai ficar menos 3 vezes 1 é menos 3. E aqui mais C. Então isso aqui vai ficar 2 menos 3, que é menos 1, mais C. Então, menos 1 mais C é o f de 1. E 5 mais C é o f de menos 1. Você já calculou os dois. E agora você usa o que o problema deu. Isso vezes isso é igual a isso mais isso. Então, o produto desses dois é igual à soma deles. Então, isso aqui vai ficar 5 mais C, que multiplica menos 1 mais C. Ou, se você quiser, escreve C menos 1, dá no mesmo. Bom, vai ser igual a 5 mais C, menos 1 mais C. Aqui a gente vai ficar com menos 5. Aqui vamos ficar com 5C menos C, vai ficar mais 4C. E aqui vai ficar mais C ao quadrado. E aqui vai ficar 5 menos 1, 4, 4 mais 2C.
Passando agora todo mundo para o primeiro membro, e agora você não precisa colocar lá com sinal negativo e depois numa outra linha você operar o positivo com o negativo. Se quiser você faz direto, não vão te tirar ponto por causa disso. Então aqui a gente vai ficar com c ao quadrado. O que mais? Aqui temos 4c menos 2c, vai ficar mais 2c. E aqui tem menos 5, vai passar aqui o 4 para o lado de cá, vai ficar menos 9. Então, C2 mais 2C menos 9 é igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau que vai te dar dois valores possíveis de C. E olha que é isso que você está procurando. Quais são os valores de C para os quais isso aqui acontece? Isso aqui se traduziu nisso, se traduziu numa equação do segundo grau. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, vamos achar que o delta vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar mais 4 vezes 9. 36 mais 4, 40. Delta é igual a 40. A raiz de delta vale 2 raiz de 10. Não vai botar mais ou menos 2 raiz de 10, não, senão você vai perder meio ponto aqui da questão, hein? Raiz de 40 não é mais ou menos 2 raiz de 10. O mais ou menos é da equação, não é da raiz. Isso aqui vai ficar C é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta. Tá vendo? Mais ou menos é da equação, não é da raiz. Então, mais ou menos raiz de delta, que é 2 raiz de 10, sobre 2A. Então, sobre 2. Isso vai ficar, então, menos 1 mais ou menos raiz de 10. Então, aí você coloca resposta. Letra A, C é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 10. Você pode escrever desse jeito. Ou então, você escreve assim. C é igual a menos 1 mais raiz de 10 e C é igual a menos 1 menos raiz de 10. O que ele perguntou? Os valores de C que satisfazem isso. Então, isso aqui são valores de C que satisfazem isso. Esse valor e esse valor. Ou então você pode escrever desse jeito aqui com mais ou menos. Então, o importante numa resolução discursiva é você mostrar para o professor da banca que você sabe o que está fazendo, que você não foi lá e chutou uma letrinha qualquer, que você conhece o cálculo envolvido ali. Se você quiser escrever o que você vai fazer, escrever as passagens, tipo, vou resolver a equação do segundo grau agora, tudo bem. Ou então, resolução da equação do segundo grau, ótimo, pode ter esse cuidado. Mas o mais importante é mostrar que você, fazendo os cálculos, chega na solução. Vamos fazer o item B agora. O item B é para você fazer aqui uma demonstração, uma prova. Considerando essa mesma função, observe que esse valor de C aqui não é aquele valor de C que a gente encontrou no item A, tá? A função é a mesma para o item A e para o item B. Aquela história lá do item A de encontrar valor de C para os quais f de menos 1, etc. Aquilo é para o item A. Agora, o item B começou tudo de novo. A função está aqui. Pode ter qualquer valor de C. Tá, então considerando que P e Q são distintos, de tal forma que f de P é igual a f de Q. Olha só por curiosidade, vamos desenhar isso aqui graficamente. O que quer dizer f de P é igual a f de Q? Olha só, você tem uma função do segundo grau. Vou desenhar uma função do segundo grau aqui, não necessariamente essa, tá? E ele falou isso aqui, considere P e Q de tal forma que f de P seja igual a f de Q. O que acontece com f de P é igual a f de Q? Acontece que você tem uma reta horizontal e aqui você tem valores para os quais a função tem o mesmo valor. Quer dizer, você tem aqui um P e aqui você tem um Q, de tal forma que f de P é igual a f de Q, que é esse valor aqui.
Então é isso que ele falou aqui, está representado aqui graficamente. P e Q são valores distintos, de tal forma que a função tem o mesmo valor para os dois. Tá, então isso aqui é o que acontece. Ele falou o seguinte, prove que P e Q não podem ser ambos inteiros, tá? Isso aqui, na minha opinião, é uma maldade, sabe por quê? Porque eu já vi professores de matemática, alguns, eu já vi muitos educadores, pedagogos, dizendo que não se deve aborrecer os alunos com demonstrações complicadas. Ou seja, você não deve falar para um aluno, demonstre que, prove que. Olha, isso é ruim, tá? Eu acho que com uma certa idade, o aluno já tem uma maturidade para entender que certas coisas da matemática têm prova, têm que ser demonstradas. Eu diria, a partir do 9º ano, eu acho que tudo deveria ser demonstrado. Não deveria nunca chegar lá só e tacar uma fórmula. Ou tacar uma regra, ou tacar lá um resultado. É isso aqui, decora e faz desse jeito que vai dar certo. Não, tudo tem que ter uma justificativa, senão a matemática fica sem lógica. Ela se torna uma sequência de decorebas, né? Tá, então prove que P e Q não podem ser ambos inteiros. Como que eu vou fazer isso? De onde eu vou partir? De onde eu vou partir? Eu vou partir disso aqui. Eu vou tentar ver o que acontece quando você tem P e Q de tal forma que aconteça isso. Que basicamente é isso aqui que essa figura está mostrando. Qual tem que ser a relação entre P e Q para que isso aqui aconteça? Tem que acontecer isso aqui, tá? Mas como é que eu traduzo isso matematicamente? É daqui que você vai extrair. E olha só, isso aqui é uma técnica de demonstração que eu estou apresentando, que provavelmente você já conhece. Se você não conhece, passe a utilizar agora. Quando você quer provar que alguma coisa não acontece, aqui eu estou querendo provar que uma coisa não acontece, né? Que coisa que eu estou querendo provar que não acontece? Eu estou querendo provar que não é possível que eles sejam inteiros. Toda vez que você quiser provar que não acontece uma coisa, você faz o seguinte, você vai usar o princípio do absurdo. Para demonstrar que alguma coisa não ocorre usando o princípio do absurdo, você vai fazer o seguinte. Tenta negar o que está sendo dito. Eu vou negar isso aqui que está sendo dito. Ou seja, eu vou dizer que existem P e Q, sim senhor, de tal forma que eles podem sim ser ambos inteiros. Tá? Então eu vou negar essa negação. Então, vou escrever assim. Suponha por absurdo que isso aqui não acontece. Ou seja, que existem P e Q, ambos inteiros, e de tal forma que aconteça isso. F de P seja igual a F de Q. Então, olha só. Eu estou supondo a negação daquilo que eu estou tentando provar. Eu nego aquilo. E aí você tenta manipular isso aqui. Claro que a gente vai manipular a partir disso, vai se traduzir numa expressão algébrica. E aí você tenta chegar num absurdo. Se você chegar em alguma coisa absurda matematicamente, por exemplo, se você chegar à conclusão que 0 é igual a 1, ou se você chegar à conclusão que o número 1 é par, por exemplo, são coisas absurdas, né? Então, se você chegar no absurdo, esse absurdo, o fato de você ter chegado no absurdo prova que o que acontece, na verdade, é que essa coisa que você afirmou aqui, na verdade, ela não ocorre. Ela é falsa. Então, você estará provando que não podem ser ambos inteiros. Tá? Então, toda vez que você quer provar que uma coisa não acontece, você primeiro supõe que ela aconteça, manipula matematicamente e tenta chegar no absurdo. Chegando no absurdo, aí você fala que, de acordo com o princípio do absurdo, esse absurdo foi gerado pelo fato da gente ter suposto uma afirmação que é falsa. Ou seja, isso que eu escrevi aqui é falso. Portanto, não podem ser ambos inteiros. Tá, vamos fazer isso aqui, você vai ver que algebricamente é muito simples de implementar isso. Tá, então suponha que aconteça isso, f de P igual a f de Q, sendo P e Q ambos inteiros. Lembrando que o f de x é essa fórmula aqui.
Então, pegando os valores de P e Q e jogando nessa fórmula, vamos calcular F de P e F de Q. Então, se eles têm que ser iguais, vamos ficar com isso aqui. O F de P vai ficar 2P2 menos 3P mais C. Tem que ser igual a F de Q? Então, F de Q vai ficar 2Q2 menos 3Q mais C. Tá, então realmente se esse absurdo que eu falei aqui fosse verdade, você poderia dizer isso, F de P é igual a F de Q. E agora vamos resolver isso aqui, desenvolver e ver se a gente chega num absurdo matemático. Ó, aqui a gente pode cortar esse C dos dois lados. E aqui vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Vai ficar assim, 2P2 menos 2Q2 menos 3P mais 3Q. É igual a zero. E agora a gente pode fazer uma fatoração aqui, hein? Olha só, 2P2 menos Q2, isso aqui é aquela fatoração por diferença de quadrados, não é isso? Isso aqui é a mesma coisa que duas vezes P2 menos Q2. Aqui a gente pode também colocar em evidência 3. Aliás, vamos colocar em evidência o menos 3. Menos 3 que multiplica P menos Q. Bom, se você colocasse mais 3 em evidência, aí ia ficar menos P mais Q, né? Mas como eu coloquei em evidência menos 3, aqui vai ficar P positivo e o Q vai ficar com o sinal negativo aqui. Tá. E aqui, P2 menos Q2, a gente vai fatorar isso aqui uma diferença de quadrados. Isso aqui é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Então isso aqui vai ficar duas vezes P mais Q, que multiplica P menos Q. E aqui a gente tem menos 3 vezes P menos Q. Isso tem que ser igual a zero. Então, o que a gente está fazendo aqui? Fatoração por agrupamento. Primeiro a gente colocou em evidência e aí apareceu aqui um fator comum, P menos Q. Então vamos colocar P menos Q em evidência. Vai ficar P menos Q multiplicando tudo isso aqui. Vai ficar duas vezes P mais Q. E aqui a gente tem menos 3. Isso tudo igual a zero. Tá, então isso aqui é uma expressão fatorada. Usamos fatoração por agrupamento. E essa expressão foi resultante daqui, obrigando F de P a ser igual a F de Q. Agora olha só, temos aqui um produto de dois valores, P menos Q e isso aqui. Esse produto está dando zero. Quando é que um produto dá zero? Um produto é zero quando um dos fatores é zero. Então ou isso aqui vale zero, ou isso aqui vale zero. Então daqui a gente tira que ou o P menos Q vale zero, ou então isso aqui vale zero. Duas vezes P mais Q menos 3 vale zero. Não é isso? Esse é o princípio geral da resolução de equações. Você fatora, quando você chega a ela toda fatorada, aí você fala, para que seja igual a zero, alguém tem que ser zero. Então, ou esse aqui é zero, ou esse é zero. Acontece que P menos Q igual a zero não pode. Por quê? Não pode. Ih, rapaz, prova discursiva, não é assim que a gente faz. Como é que a gente escreve? A gente faria assim, P menos Q não pode ser zero, pois P é diferente de Q. O problema deu isso, né? Ele falou P e Q distintos. Olha lá, números reais distintos, está no enunciado. Então, se os números são distintos, a diferença deles não pode ser zero. Diferença é zero, quer dizer que eles são iguais. Certo? Então, esse fator P menos Q aqui não pode ser zero. Então, a única forma disso aqui ser zero e fazer com que essa igualdade aqui aconteça é você tendo essa expressão valendo zero. Então, duas vezes P mais Q
menos 3 tem que ser 0. Falar que isso aqui, 2 vezes P mais Q menos 3 é igual a 0, é a mesma coisa que falar que 2 vezes P mais Q é igual a 3. Passou o 3 para o outro lado. Ou seja, o P mais Q vale 3 meios. Agora ficou mais fácil de ver por aqui. Eu estava fazendo aqui eu ia fazer aqui por negócio de par e ímpar, mas eu vou fazer por aqui que fica mais fácil. Olha só. P e Q não tem que ser inteiros? Como é que você tem 2 inteiros aqui somados dando 3 meios? Não pode. Quando você soma inteiros, o resultado é um inteiro. Não é isso? Isso tem um nome, hein? Quer dizer que o conjunto dos números inteiros possui a propriedade do fechamento. Ou seja, a adição de inteiros é fechada em Z. É fechada no conjunto dos inteiros. Se você escrever isso aqui, o professor que está corrigindo vai adorar, hein? Mas você tem que lembrar isso. São as propriedades dos conjuntos numéricos e das operações aritméticas sobre esses conjuntos. Então, fechamento quer dizer que quando você opera 2 números de um conjunto, o resultado da operação vai ser também desse conjunto. E esse número aqui não é inteiro, tá? Então, isso aqui é o nosso absurdo. Absurdo! Aí você escreve assim mesmo. Esse absurdo foi gerado pelo fato da gente ter suposto uma coisa que não acontece. Então, eu fiz uma suposição falsa. Então, aquilo que a gente supôs lá é falso. Ou seja, isso aqui não acontece. Isso aqui é uma coisa que não acontece. Você não tem como fazer acontecer tudo isso aqui com P e Q inteiros. Então, como é que a gente escreve? No fim das contas, você pode falar que logo, pelo princípio do absurdo, não existem P e Q inteiros que satisfaçam a condição do problema. E é sempre bom você colocar uma linha em volta da resposta, né? Olha, aqui a gente colocou resposta, letra A, isso aqui. Passo a linha em volta para destacar. E aí, continuando, resposta. Letra B. E aí você destaca lá. Claro que não pode usar caneta colorida, né? Mas são etapas importantes de uma resolução. Você tem que indicar no final a resposta, item A, item B, e coloca lá um quadro em volta para facilitar a vida de quem está corrigindo a prova. Pessoal, esse foi só um vídeo de teste, tá? Para exemplificar resoluções de provas discursivas. Se vocês gostam desse tipo de assunto, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer outras nesse estilo, ensinando outros elementos da resolução de provas discursivas. Bons estudos!